A gente vai falar agora sobre a linha, continuando a falar sobre a linguagem visual. A gente viu nesse primeiro momento sobre o ponto, o inicial de tudo, né? A jornada do começo, capítulo 1. Agora a gente vai falar sobre a linha. Bom, a linha entendendo, né? O ponto é tão próximo um do outro, a gente não consegue nem enxergar, na verdade, né? Nem identificar. Então a gente começa individualmente a perceber esse formato de linha. A conexão de dois pontos, né? Um trajeto, é A e B. Às vezes A e B está tão próximo que a gente não enxerga, né? Essa linha. Trouxe alguns exemplos aqui do pontilhado, mas isso poderia ser em formato de círculos também, não só em retângulo como eu coloquei aqui. Trazendo essa ideia de continuidade, né? De que um próximo ao outro, o nosso olhar tende a criar esse conceito de linha. Então, seja ela usada com flexibilidade e experimentalmente, ou com precisão e medidas rigorosas, a linha é um meio indispensável para tornar o visível aquilo que não pode ser visto. No nosso trabalho, a linha vai ser fundamental, né, para demarcar o nosso contorno, o nosso traçado. A ideia inicial vai surgir através de uma linha. Né? A gente começa com um ponto, colocando o lápis no papel, e a partir do momento que a gente começa a desenhar, a gente tem aí a formação de uma linha. Então não importa, né, se vai ser um desenho com uma cara um pouco mais de sketch, ou seja, de rascunho, ou algo parecido com um desenho feito à mão, ou um desenho completamente feito no digital, aqui no desenho técnico do exemplo. Os dois partem desse princípio, né, que um ponto A e um ponto B vão trazer uma linha. Continuando a falar sobre isso, né, pode ser ainda tão pessoal, né, falar tanto sobre o nosso traço, e é isso que eu defendo aqui com você, esse traço autoral, que a gente consegue até em formas de rabisco mapear, né, essa percepção de personalidade, trazendo ainda uma atividade muito inconsciente, né, colocando aí a pressão sobre esse pensamento. Um exemplo aqui de ilustração, né, que utiliza essa forma visceral de desenho, onde você percebe que o artista desenhou aí esse conceito de linha sem se preocupar muito com essa perfeição. Raramente, né, vai existir na natureza algo que seja tão reto e tão preciso, né, quanto essa forma que é a linha. Mas ela aparece no meio ambiente com certeza. A gente pode perceber na rachadura, dos fios eletrônicos ou telefônicos que cruzam a nossa cidade. A gente também percebe, né, nesses galhos de uma árvore ou até mesmo nesses cabos do poste de luz. Aqui no exemplo é uma grade, né? A gente tem aí linhas paralelas, perpendiculares, formando essa sombra na paisagem. Ou então uma rachadura na rua, né? Quase paralelas aí, formando essas linhas também. É um gráfico, né? Ele é ascendente e descendente. Descreve também uma mudança de tempo. Também está falando sobre as batidas do coração, pode ser índice de venda. Serve como um gráfico, né? A gente tem aí o eletrocardiograma trazendo, né, de novo, são ponto a ponto fazendo um desenho, criando uma linha. Agora vocês fizeram a atividade do momento 1, né, a parada 1, que foi o pontilhismo. Vocês perceberam que juntando um ponto próximo ao outro, a gente cria aí esse conceito de linha. Na própria batida da música também a gente pode ver, né, a frequência que o som cria. Falar sobre o nosso trabalho, né, sobre essa animação ou esse desenho 2D, a linha tem um papel fundamental, porque ela que vai criar, né, esse conceito de contorno, delimitando o espaço, né, demarcando ali o cenário. Quem é que curte aí esse desenho? A Hora da Aventura eu gosto muito, acho bem legal. Sim, muito bom. Foi fundamental, né, ali para marcar o contorno, destacar os personagens, destacar o cenário. Na animação 3D, o contorno ele funciona de uma forma um pouco diferente, mas ele também auxilia, né, nessa linha ponto a ponto a criar essa textura. Por exemplo, aqui na ilustração mostrando o olho, a boca, né, tudo isso é possível feito através, né, desse ponto a ponto ali vetorial para criar esse momento. Também pode assumir, né, essa forma para expressar uma variedade de estados de espírito e reforçar, né, essa ideia, ou transmitir um sentimento.
A gente pode perceber claramente isso na história em quadrinho, né? Ou na própria animação. As linhas assumindo formas para criar, por exemplo, quando vai chover, ou relâmpago, ou um barulho, né? Ou então algum sentimento de medo. As linhas ajudam a traduzir essas emoções também. A gente tem aí, né, linhas sinuosas, o boneco cansado, dando essa ideia de desânimo, né? Passando aí essa ideia de desânimo pra gente. Bom, a linha, ela também pode ser compreendida para desenhar a expressividade, né? Trazendo a expressividade para dentro desse formato. Então, percebe a jornada que a gente está construindo junto desde o primeiro dia de aula? A gente fez a história da arte, entendemos os movimentos artísticos, trabalhamos com os ilustradores que estão acontecendo nesse momento, fizemos uma grande pesquisa, fomos para o universo da cor e nos inspiramos através de grande criatividade. Agora a gente está amarrando esse conhecimento através do traço, através do desenho, trazendo expressividade para o nosso momento. Quero que você me diga aí o que você está percebendo de cada bloco de linha. Quero que você utilize aqui o chat, o bate-papo, os comentários, se for no YouTube, para trazer para mim e para o grupo da gente o que você intui aí vendo mais ou menos, por exemplo, na imagem inferior, a primeira inferior, tem uma espécie de confusão, né, de caminho acontecendo e que é atenuado pela segunda inferior da esquerda também. Quem quer compartilhar aí o que acha, coloca aqui para mim no chat. Escreve aí para mim, eu quero ler. Porque a linha ela ajuda a gente, né, a trazer até mesmo uma textura, muitas vezes. Ela também é responsável não só como um ponto, a gente viu que o ponto a ponto ajuda, né, cria essa base de referência. Mas uma linha com certeza vai fazer muito por esse trabalho. Constituem, né, essa linguagem dessa plasticidade, né, dessa expressão, e que podem ajudar, né, a determinar a relação que as coisas reais fazem com o nosso conhecimento que a gente tem dessa linha. A expressividade, né, e o ritmo da linha em questão vão fazer essa associação de ideias. Então, está muito ligado também ao nosso repertório, né? Claro que quando eu olho aquela imagem de várias curvas sinuosas propondo um caminho e eu acho aquilo confuso, tem a ver com a minha história, né, ligado também com as minhas referências. Não esquecendo, claro, as referências universais que a gente carrega em termos de arquétipos. Bom, uma linha reta e horizontal, por exemplo, vai trazer essa sensação de amplitude, de espaço, de quietude, de descanso e de paz, né? Essa horizontalidade. Ao mesmo tempo, claro, ela vai lembrar coisas estáticas, planas e estáveis. Uma calmaria, né? Um certo leveza, eu diria também. Coloquem aqui para mim no chat os imprints de vocês. Se está fluindo bem as imagens, se estão conseguindo visualizar, e tem essa dinâmica de compreensão, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma montanha e o pôr do sol atrás, criando, né, uma linha horizontal também nessa sombra. Traz pra gente também esse senso de paz, tranquilidade. Uma linha vertical, por exemplo, o que ela traz pra gente? Uma sensação de alerta, de ação, de vida, segurança, movimento, poder, crescimento. Traz essa altura, né? Ela expande o nosso olhar. Agora que eu estou vendo que o bate-papo está fluindo aí com vocês, que bom. O caminho, né? O meio, confusão. Vocês estavam analisando ali as outras imagens. Não sei porque não vai atualizando automático. Mas até no prédio, né? Até na arquitetura, a gente pode ver essa profundidade que a linha vertical traz pra gente. Essa ideia de que cresce, né? Algo que é comprido. Uma linha diagonal, por exemplo, o que vocês acham que pode parecer? Comentem aqui para mim. Me dá uma sensação de estabilidade, né? Estabilidade, né? Eu não estou ali muito... Instabilidade, na verdade, né? Uma reta inclinada, né? O que ela traz pra gente? A sensação de vitalidade, de movimento e de instabilidade. A Adidas, por exemplo, quando utiliza as 3 listras na diagonal, né? Tem essa ideia de esporte, de movimento, dinamismo.
uma chuva de meteoros, super dinâmico, né? Ascendente ou descendente. A própria escada, né, trazendo essa continuidade, e nesse caso realmente um pouco de instabilidade, né, não traz muita segurança. A própria Torre de Pisa, como um clássico exemplo, né, de algo que parece que vai ruir a qualquer momento. Para Lidiane trouxe aqui a ascensão, a ideia de algo que ascende, que está crescendo, né? E uma linha curva, por exemplo? Digam aí para mim, estou adorando a interação, hein? Quero que continue assim. A curva, né, pra gente traz uma ideia de movimento, né? Parede. A Lidiane disse aqui. Bom, para mim traz a sensação de alegria, algo animado, a feminilidade, né? A sensualidade. Um sorriso, né? Essa é uma logo. O perfume da Calvin Klein, super sensual, né? Uma forma que está muito ligada ao feminino, né? Quando a gente fala de linha curva, está muito ligada ao feminino. Linha reta está muito ligada ao masculino. E eu não estou falando de homens e mulheres, né? Estou falando de yin e yang, polaridades. O próprio Niemeyer, né? Que traz muito essa ideia. Aqui é um projeto dele, né? Mas que traz muito essa visão, né? De como a linha curva ela é sensual. Movimento, né? A Thaisa disse aqui. E a ondulada, uma linha ondulada, o que que traduz para vocês? Sensação de movimento, direção, ritmo. Tem uma certa graça, né? É divertido. O próprio deserto que traz pra gente essa ideia de movimento, profundidade. Não sabemos muito bem para onde vai, né? Aqui falaram rio, movimento, energia. As ondas, né? Tem tudo a ver com esse processo, né? Cíclico, mudança. O rio, Thaisa disse aqui, tem tudo a ver, né? Essa fluidez. Então, quando a gente utiliza essa forma de linha no nosso trabalho, a gente também está trazendo isso. Por exemplo, um cabelo ondulado vai trazer essa ideia de movimento, de fluidez, de energia. Concordam? É a mesma história. Ou uma estampa nesse sentido, né? Ou um croquis que esteja mais sinuoso. E uma linha quebrada, o que que traz para você? Bom, poderia começar dizendo que é a sensação de força, até uma certa agressividade, né? Uma tensão ou confusão. Uma disruptura, né? Nesse momento aí a gente tem a diagonal, estão quebradas, tem o contraste de cores. Acho que traz aí bons exemplos, né? Lidiane trouxe aqui subida, escalada. Acho que é perfeito. Aqui tem essa ruptura do diagonal, do losango, da reta. Nada muito combinando, mas completamente combinando, né? Bom, entendendo também a linha como claro e escuro, utilizando, né, assim, esse ponto, a linha, também pode ser agrupada ou dispersa, como a gente fez no pontilismo, né? Quanto mais próximo, mais escuro a gente vai entender, mais profundo, perdão. Ou, quanto mais disperso, mais iluminado, né? Maior a gente vai ter a sensação que é aquele espaço. Agrupando a linha, a gente vai ter a mesma ideia. A gente pode criar texturas, que é um assunto que a gente vai falar também. Como é possível, através de linhas, né, criando essas sensações. A própria xilogravura, né, que utiliza esse conhecimento, né, traz aí pra gente esses pontos acumulados, né, a fim de construir esse plano maior. Então, quando a gente utiliza linhas muito próximas ou o próprio pontilhismo no conceito da xilogravura, a gente consegue dar essa ideia de volume, de profundidade, né? Olha aí a igreja lá atrás, os prédios aqui na frente.
Bom, chegamos aí na parada 2. A gente vai construir agora a nossa ilustração a partir das linhas. Você vai pegar esse resumo que eu te dei, essa troca que a gente teve sobre como se apresentam as linhas. Então, existem linhas horizontais, linhas verticais, linhas curvas, linhas na diagonal? Ok. Linhas onduladas? Ok. O que essas linhas trazem pra gente? Qual é a impressão que a gente tem? E aí você vai escolher quais sensações, emoções que você quer buscar na tua ilustração. Aqui você pode misturar colagem e desenho, né? Canetinha, tinta, a teu critério, a mídia que você vai usar. Vamos seguir a mesma quantidade de 3 a 5, só para você ter uma base. Então aqui, a ideia é que você possa ter ilustrações onde o foco principal sejam as linhas, e essas linhas vão contar emoções, histórias, enfim. Você vai escolher como você vai narrar a tua história através das linhas.